Capítulo 6. Doutrina das penas eternas. Temos aqui a origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, a doutrina das penas eternas fez a sua época e Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Origem da doutrina das penas eternas. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser perfeita, pode prever-se-lhe o fim próximo. Tais e de tal ordem poderosos e perentórios têm sido os argumentos a ela opostos que nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina de hora em diante, deixando que por si mesma se extinguem. Mas não se pode contestar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos aliás da vulnerabilidade que ela apresenta e não menos convictos das consequências desta queda. Por este lado, a questão merece um sério exame. A doutrina das penas eternas teve a sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Na impossibilidade de apreenderem os matizes tantas vezes delicados do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes. Os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O sentido da moralidade é o que mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando-o à sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível como o rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súbitos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Não o veem senão armado com um raio, ou no meio de coriscos e tempestades, semeando de passagem e destruição a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e cultura não seria um Deus, mas sim um ser fraco e sem meios de fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para com os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés a sua legislação draconiana apenas bastante para conter o povo idócil, nem o fato de ser feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia.
À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia-se-lhe dissipando pouco a pouco e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião da sua vinda, Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas, se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés? E daí o que teria decorrido para estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade num embrutecimento? O mais cornezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi Cristo muito explícito porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, limitou-se a semear sobre a força alegórica as sementes que deveriam ser desenvolvidas mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor ao próximo, pela caridade, o egoísmo pela abnegação. Era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde iria eles? Além disso, seria necessária a inversão da natureza para que a inteligência, ainda muito rudimentares, pudesse ser impressionadas de feição a que se identificasse com a vida espiritual. É preciso levar em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, à parte menos esclarecida da sociedade, que precisava de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias subtis. Eis a razão pela qual Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou com serem lançados na Guiana. Ora, que vem a ser a Guiana, nada mais nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra. Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se passa com o fogo eterno. E se este não fosse o seu pensar?
ele estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagónicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-se-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador na sua benignidade. No Pai Nosso, Jesus ensina-nos a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois, se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Esse perdão é, porém, incondicional. É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre. Não, a medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se tenha perdoado, o que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoaremos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, omnipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Para os homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar os homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de uma simples figura, pois, lhe importando que fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele, além disso, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. E Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai. Pelo contrário, sempre que lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solicito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno, inflexível sim, para o pecador obstinado, mas pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado sinceramente arrependido. Este não é, por certo, um traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos. Recompensava-os com a vitória, opunia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens. E daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão relevante em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos de Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares, às chamas e às torturas. Os que dominavam hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois promoviam-nos para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje,
ainda evocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após a vitória e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. Quão tardio é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés. E a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos juízes bárbaros, se não consagrados, pelos menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas, à falta de fogueiras, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Não radicada está no homem a ideia da crueldade divina, nutrindo por sentimentos inculcados desde a infância. Poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns que se tenham escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganhado em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, porque se há homens devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Mas, ao lado destes, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência? O modo pelo qual a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em cetismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um mais perfeito.